Começa agora no Conexão Brasil. Saúde e bem-estar. Estamos aqui no programa Conexão Brasil. Hoje a gente está com o Dr. Guilherme Miranda, cirurgião plástico, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, do Rio de Janeiro. Doutor, seja bem-vindo ao programa Conexão Brasil. Obrigado, João. Tá Eu que legal. agradeço aqui o convite e a gentileza da entrevista. Doutor, a gente gostaria de saber, além da sua atuação como cirurgião plástico, o senhor é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aqui no Rio de Janeiro. E qual é a responsabilidade desse cargo e como isso impacta diretamente a segurança e qualidade dos procedimentos realizados hoje? Olha, João, o que acontece é que a gente, dentro de uma instituição como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a gente procura organizar todas as necessidades que os cirurgiões plásticos necessitam, né, para que possam exercer as suas especialidades da melhor maneira possível. Então, a gente auxilia na organização de diretrizes para que eles possam ter mais condições, melhores condições, que os hospitais onde eles atuam também tenham as melhores condições e também institucionalmente procurando levar à população informação coerente dentro da cirurgia plástica, porque hoje a gente vive uma invasão da especialidade, principalmente nas redes sociais, todo mundo se intitula cirurgião estético, outras especialidades não da cirurgia plástica e até não médicos, não é? Que se aventuram dentro da nossa especialidade de cirurgia plástica. Então, eu creio que uma das grandes funções nossas ali à frente da sociedade é promover esses meios, fazer os encontros científicos que a gente faz, né? São os grandes congressos que a gente tem no Rio de Janeiro, no meu caso, mas na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no Brasil inteiro, onde diversos cirurgiões, não só nacionais, mas também estrangeiros, vêm aqui no Brasil aprender conosco e também apresentar a sua experiência, né? Modéstia à parte, nós temos essa expertise mundialmente, e eu creio que essa é uma das principais funções, cuidar das condições para o cirurgião plástico poder atuar melhor e levar à população uma realidade mais coerente de informação coerente da cirurgia plástica, trazer o que há de melhor para essas pessoas, informando e orientá-las aonde buscar com mais segurança para que seus procedimentos, seus tratamentos tenham mais sucesso. Com certeza, doutor. Doutor, assim, vamos focar agora um pouquinho, né, nessa área da cirurgia plástica. Sim. E para quem está conhecendo o seu trabalho agora, como é que o senhor define a sua atuação como cirurgião plástico? Olha, pergunta complexa, né? A definição, eu acho que a gente procura melhorar a vida das pessoas, Uhum. sabe? A cirurgia plástica, ela lida não só com a doença ou com o infortúnio, doenças congênitas, o câncer também, onde a gente trabalha na reconstrução pós-remoção desse câncer, mas principalmente reintegrando essas pessoas que foram submetidas a essas cirurgias, por vezes até mutilantes, para o tratamento, né, do problema de saúde, reintegrando essa pessoa ao convívio social, para que ela possa se sentir realmente mais satisfeita com a sua autoimagem. E a gente lembra muito do professor Pitangui, quando ele dizia o seguinte: muitas pessoas pensam que as pessoas fazem cirurgia plástica para se destacar,
mas na verdade o que elas querem é estar no meio da, da, da sociedade, integrada no meio da sociedade. Então, se existe, é como se fosse se sentir mais segura dentro dos seus pares. E aí, naturalmente, algumas alterações corporais, que não são doenças, mas são alterações que as incomodam, né? As deixam com vergonha ou uma insatisfação, uma insegurança, né? De aparentar com às vezes, um nariz um pouco mais avantajado, uma mama pequena ou muito grande. Então, a nossa função é trazer mais para perto da anatomia corporal, e reintegrar essa pessoa. A pessoa que tem uma satisfação consigo mesmo, com a sua imagem, ela acaba sendo mais feliz. E ela também trabalha melhor, produz melhor. Então, socialmente, essa é uma das grandes funções da cirurgia plástica, muito além do que muitas das vezes é colocado como algo fútil, não é algo assim É. muito irrisório, mas a função da cirurgia plástica primordial é essa. Tem muitos comentários, né, sobre isso mesmo, realmente, Sim, sim, né. sem dúvida, porque é natural a confusão, né? As pessoas entram com essa questão meramente, como se fosse apenas a estética. Mas a estética é algo que nos compõe o dia a dia. A gente, quando sai de manhã para trabalhar, ninguém chega assim: "Ah, que bom, estou todo descabelado, É estou todo verdade. feio, vou assim mesmo". Ninguém Ninguém vai faz ficar assim. isso, não é verdade? A gente sai buscando estar melhor aparentado. Eu acho que isso é uma questão até de asseio pessoal, de higiene. Então, quando a gente se cuida, naturalmente, a gente também procura se cuidar dentro da nossa imagem. E aí que entra a função da cirurgia plástica sobre esse ponto específico que você perguntou. Com certeza. E como o senhor se enxerga, né, esse papel, na saúde e no bem-estar do paciente, né, justamente isso, né, que você está falando. Isso, a saúde, ela é uma definição, até pela Organização Mundial de Saúde, de um bem-estar biopsicossocial, né. E então você não é só ausência de doença. Então a gente procura trazer uma saúde, física e mental também. Então se a pessoa tem realmente um trauma, né, com alguma área do corpo, seja ela por conta de uma doença, seja por um trauma, seja por uma deformidade ou até mesmo um avantajamento, né, como eu falei, um nariz avantajado, dei esse exemplo, mas poderia ser qualquer outra área, isso gera um desconforto. Então, essa é a função do cirurgião plástico, trazer para uma proporcionalidade, né, um equilíbrio corporal melhor, que traga uma satisfação pessoal. E aí a pessoa, com essa satisfação pessoal, ela se sente mais saudável. Então, essa é propriamente dizendo, né, é a grande função do cirurgião plástico, é a função social. Mas pegando um gancho sobre a questão do trauma, não é, muitas das vezes o trauma ele impede a pessoa de se relacionar, é mais grave ainda. Uma coisa é você ter ali um complexo, vamos dizer, de alguma área sua, outra coisa é um trauma, uma queimadura extensa, não é, uma deformidade muito grande, que o infortúnio acometeu aquela pessoa e ela é impedida, ela não consegue sair de casa, não consegue Verdade. se relacionar. Então, nesse momento, o cirurgião plástico atua de forma a trazê-la de volta a esse convívio social. Então, isso é fantástico. Eu poderia ficar horas aqui falando, Uhum. porque isso é algo que nos traz muito prazer e satisfação, de poder levar a população ao que a gente estudou e treinou muito, né? E cada paciente que tem essas pequenas melhorias é uma satisfação muito grande para a gente acompanhar esse processo todo. Com certeza, imagino, doutor. O que o senhor considera mais importante no atendimento ao paciente, desde a primeira consulta até o pós-operatório? Olha, primeiramente, essa pergunta é muito boa, ela é bem abrangente, porque, primeiramente, é importante que o paciente diferencie o que é um verdadeiro cirurgião plástico, como eu falei lá no início da entrevista, de pessoas que estão atuando na estética, né? Então, isso já separa muito, porque a formação do cirurgião plástico, ela se dá, são 6 anos de medicina, mais 3 anos de cirurgia geral. Então, o médico recém-formado aprende todas as técnicas básicas e avançadas da cirurgia geral, e depois mais 3 anos
só treinando cirurgia plástica. Então, veja, são 12 anos de estudo e treinamento. E aí querem convencer de que uma profissão ou alguém que faça um curso de 1 ano, 2 anos, que não ou final de semana, ou tem um diploma, tem a mesma experiência, né, e a mesma capacidade de trabalhar com a cirurgia plástica. Não é possível, qualquer Verdade. pessoa que raciocine de forma clara, linear, vai saber que não. Porém, existe uma questão financeira envolvida, né. Muitas vezes as pessoas são ludibriadas pelo barato. "Ah, eu não tenho condição de fazer, não tenho acessibilidade, então eu vou procurar o mais em conta". E às vezes, uma coisa é ser mais em conta, outra coisa é ser realmente o barato que sai caro. Então a primeira função, a primeira dica é procurar um cirurgião plástico verdadeiro, que seja, no Brasil, a instituição que rege é o Conselho Federal de Medicina, e a instituição que comanda a formação dos cirurgiões é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Aí criaram a Associação Brasileira dos Cirurgiões Plásticos, Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Não existem nenhuma dessas filiações. Eu posso criar com você uma sociedade, Ah, a lei permite isso, mas a única associação que é vinculada ao CFM, tem poder de fiscalizar e também de normatizar e até mesmo ajudar no treinamento e fazer a prova de admissão para o quadro, é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aqui no qual no Rio, você comentou, eu presido sim. atualmente. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, quando você tiver com o cirurgião plástico escolhido, se ele faz o tipo de cirurgia que você quer fazer, porque a cirurgia plástica é muito extensa e existem subnichos dentro da cirurgia plástica e pessoas que fazem mais determinados procedimentos. Então procure se esse médico faz esse tipo de procedimento, converse com ele, faça essa consulta. E o terceiro cuidado é ver se ele opera em algum hospital ou clínica estruturada que tenha condições de você fazer o procedimento com segurança. Então, resumindo, ficou extenso, mas resumindo, primeiro, a escolha do cirurgião plástico. Segundo, se ele faz a especialidade o tipo de cirurgia que você procura. E terceiro, buscar cirurgião plástico que atenda e opere em clínicas e hospitais que tenham toda a condição de segurança para que você possa fazer a sua cirurgia. Essas são as dicas principais aí Com da escolha. certeza. Começa agora no Conexão Brasil. Direitos e deveres. Olá, meu nome é Júlio Macedo, sou advogado especialista em direito bancário, faço parte do escritório Viana e Macedo Advogados. Nós somos especialistas na área, do direito bancário. Estarei falando com vocês especificamente sobre a lei do superendividamento. Meu nome é Jamilton Viana, sou sócio aqui do Dr. Júlio César, no escritório, também especialista em direito bancário. Nós vamos falar aí desse tema muito importante para todos vocês. Doutor, vamos falar hoje então sobre a lei do superendividamento. Qual é o conceito e a quem se aplica? O superendividamento é uma situação em que o consumidor ele não consegue pagar todas as suas dívidas vencidas e a vencer, sem comprometer o seu mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? É o básico para que ele possa sobreviver. E ela se aplica a pessoas físicas, não pessoas jurídicas. É importante também ressaltar que esse conceito de superendividamento foi trazido pela Lei 14.181 de 2021, que fez algumas modificações consideráveis no Código de Defesa do Consumidor, no Estatuto do Idoso, prevendo essa situação dos endividamentos estratosféricos, que a própria lei definiu como superendividamento. Perfeito. E essa lei vale para qualquer pessoa? Apenas para pessoas físicas, pessoas jurídicas não. Perfeito. E assim, quais são as dívidas que podem ser renegociadas por essa lei? As dívidas de cartão de crédito, empréstimos bancários, dívidas de consumo também, energia, água, energia, também podem entrar nesse plano de reenquadramento da dívida. O que fica de fora da lei? Dívidas com impostos, pensão alimentícia, crédito imobiliário, algum imóvel que a pessoa comprou e está pagando o parcelamento, não entra.
crédito rural também não entra, e dívidas que a pessoa contraiu de má fé ou por meio de fraude. Agora, doutor, vamos falar sobre os direitos e proibições, né, da lei do superendividamento. A pergunta é: o banco é obrigado a informar o custo total do empréstimo? Sim, a lei exige transparência total, não só para o custo efetivo total do empréstimo, mas também para encargos, taxas de juros e o prazo do contrato, que muitas das vezes na prática nós vemos que na análise desses contratos faltam às vezes alguns desses requisitos. Olá, meu nome é Gisela Pinheiro Esteves. Faço parte integrante do GPE Advogados. Doutora Gisela, seja bem-vinda ao programa Conexão Brasil. Vamos falar hoje sobre os principais prós e contras do Airbnb, né, que está muito em alta hoje em dia. E, primeiro, você diz pra gente o que é o Airbnb? É uma espécie de locação realizada em plataforma digital a nível internacional. É uma locação por temporada e com uma rentabilidade maior do que um aluguel de temporada normal, Sim. em que o hóspede procura um imóvel com as características que ele deseja, sendo que para ele é muito mais rentável do que uma hospedagem em hotel, porque ele tem uma cozinha equipada, tem roupa de cama, que se chama enxoval, e o anfitrião, que é o proprietário, também disponibiliza o imóvel com fotos, com vídeo nesta plataforma. Sim, e doutora Gisela, quais são as vantagens do Airbnb? A vantagem é para o hóspede, como eu falei anteriormente, ele ter uma maior, assim, um custo-benefício de ser mais barato. Sim. Ter a roupa de cama, ter os equipamentos de cozinha e poder, por exemplo, trazer consigo seus amigos, sua família e não pagar como se fosse um hotel. Sim, e é uma facilidade, né, para a pessoa. É uma que não mora facilidade. também. As vantagens para o anfitrião, que é o proprietário do imóvel, é que ele vai ter um custo-benefício maior, uma rentabilidade maior. Porém, ele deve estar calcionado por 2 tipos de seguro. Um seguro relativo à propriedade, se ocorrer algum dano material nos seus eletrônicos imobiliário, e também outro seguro à parte em relação aos hóspedes, Sim. como não pagamento, como cancelamento, E qual é o etc. alcance internacional? O alcance internacional, porque por ser uma plataforma digital, tanto hóspedes como anfitrião, eles são avaliados. E a própria plataforma agencia a conexão, a intermediação entre o hóspede e o anfitrião. Sim. Mas isso não garante ser 100%. Porque nós temos, por exemplo, casos em que o anfitrião ele faz vídeo dos imóveis, tendo assim, uma boa localização, um bom mobiliário, e quando o hóspede chega ao local, é completamente diferente. Sim. Aí, nesse caso, para o hóspede, vai incidir o Código de Defesa do Consumidor, que seria a propaganda enganosa, a falha na prestação do serviço. E temos também uma desvantagem em relação ao anfitrião, do hóspede chegar no local, danificar tudo e falar: não foi isso que eu aluguei. O vídeo mostra uma coisa, as fotos, e aqui é outra coisa. Sim. Aí o que cabe ao anfitrião? No direito civil, o direito da sua propriedade, a responsabilidade civil contra a plataforma, contra o hóspede, entendeu? Sim, Então é um caminho muito vasto no ramo do direito. com certeza. E tem um contrato ali, né, antes da locação que eles fazem? Tem Existe isso um nas contrato, cláusulas existe. ou não tem? Mas esse contrato, ele é, como se diz assim, o anfitrião disponibiliza o que ele quer e o que ele tem no imóvel para oferecer.
e o hóspede ele deveria verificar antes de ir, mas é praticamente possível, se for a nível internacional. Assim que ele chega, ele deve constatar se tem aquilo realmente. Se estiver faltando alguma coisa, não for aquilo, eu recomendo que o próprio hóspede entre imediatamente em contato com uma plataforma e já registre sua queixa, para ele até se precaver. E filme, ó, cheguei a tantas horas no dia tal e não está assim como eu vi, tal, tal, tal. Comprovar que depois, Comprovar. se fizer depois, ainda pode ser que a pessoa tenha feito ali já alguma Porque coisa. por se tratar também de um serviço digital, ele tem direito a 7 dias da cláusula do arrependimento. Sim. Que ele, exercendo aquela cláusula, fala, olha, suspende o pagamento, minha caução, o que for tratado, porque eu cheguei no local, não está sendo como fornecido. E a própria plataforma tem a obrigação de falar, bom, então nós temos um similar assim, ou devolver o dinheiro para ele e entrar em contato imediatamente com o proprietário. Com certeza. E o seu trabalho, assim, doutora, tanto na parte do proprietário quanto na parte da pessoa que está alugando também? É. Porque nós defendemos, o nosso ramo é o direito do consumidor e o direito civil. Sim. Então, nós atuamos tanto para quem é a da parte da hospedagem, como do anfitrião. E também em relação ao condomínio. Nós damos assessoria. Começa agora no Conexão Brasil. Saúde e bem-estar. Você já ouviu falar sobre a homeopatia? Tem alguma dúvida a respeito desse tema? Eu sou a doutora Cíntia Rizia Chesani e vamos conversar hoje sobre a homeopatia. Sou especialista em acupuntura, atuo na medicina integrativa com a prática ortomolecular e homeopatia. A homeopatia ela foi criada no ano de 1796 na Alemanha pelo médico alemão Samuel Hahnemann. Na época ele já via a medicina muito agressiva, usando medicamentos tóxicos, não havia um tratamento humanizado. Foi daí que surgiu a homeopatia. O foco da homeopatia não é a doença, o sintoma. Se trabalha de forma completa o paciente, a pessoa, a forma como ela responde, tanto nos sintomas físicos como nos mentais. De forma completa, então, e mais humanizada. A homeopatia utiliza medicamentos naturais, dinamizados, ou seja, uma forma de produção onde há diluições sequenciais, é uma forma de dinamizar aquele medicamento. Ele vai atuar no princípio do semelhante, ou seja, a homeopatia ela não suprime sintomas, ela vai trabalhar ali gerando uma resposta, uma autorregulação do seu organismo, atuando de forma semelhante àquela doença, ou seja, é o princípio dos semelhantes. A homeopatia ela pode ser usada em que casos? Como ela trabalha de forma completa, englobando tanto sintomas mentais como físicos, pode ser usada, por exemplo, em casos de ansiedade, casos de estresse, insônia, dores, doenças crônicas, ou seja, todo aquele quadro que o paciente precisa tratar e ser regulado. A homeopatia ela não apresenta contraindicações, pode ser usada em qualquer fase da vida, crianças, gestantes, e não tem efeitos colaterais como os medicamentos alopáticos apresentam. Muitas pessoas confundem a homeopatia com fitoterapia. Na fitoterapia são usados medicamentos produzidos a partir de plantas. Porém, na homeopatia são usados medicamentos do reino vegetal, mineral e também do reino animal. A medicação homeopática, o tratamento homeopático demora a fazer efeito? Não. Principalmente em quadros agudos, por exemplo, resfriados, cólica menstrual, a resposta do tratamento homeopático ela costuma ser bem rápida. Porém, como em cada caso precisa ser individualizado, existem situações em que o tratamento ele precisa ser mais prolongado e acompanhado por mais tempo pelo médico. Uma dúvida muito frequente dos pacientes é se ele precisa interromper o tratamento, os medicamentos habituais, quando iniciar a homeopatia. Pode ser usado sim em conjunto com outros tratamentos. À medida que o paciente vai melhorando, os outros medicamentos podem ser diminuídos ou até retirados.
Fala pessoal, sou João Pedro, programa Conexão Brasil. Estou mais uma vez aqui com a doutora Anne Levi, dermatologista. No episódio anterior a gente deu dicas, né, doutora Anne, de verão, Isso. horário, sobre protetor solar, como passar, com quanto tempo, né, você deve passar o protetor solar. E hoje a gente vai falar sobre doenças da pele. Não é isso, doutora Anne? Muitas doenças típicas do verão. Então vamos lá, pode falar um pouquinho sobre isso, doutora Anne? Quais são as Claro. doenças de pele mais comuns assim no verão? Então, no verão a gente tem doenças de pele, né, que são bem típicas dessa estação do ano, principalmente por conta aí do suor, das pessoas frequentarem muito os ambientes mais quentes, né? Então, falando primeiro aí das micoses. As micoses, principalmente aí dos dedos, das unhas, da virilha, são muito comuns nessa época do ano. Por quê? Porque os fungos, eles amam umidade, né? Então, essa época você vai na praia, fica ali com a sunga molhada, com o biquíni molhado, com os pés molhados, e aí os fungos, eles se apropriam da nossa pele, principalmente nessas regiões que eu citei, porque tem a umidade que fica retida. Então, começam a aparecer as lesões que começam a coçar, podem dar placas vermelhas, placas que descamam. Ao maior sinal, primeiro sinal, você vai no dermatologista. Por quê? Porque senão esse fungo vai se proliferar e vai piorar essa micose ao longo aí do tempo. Então tem que tratar tanto com medicamentos tópicos e às vezes com medicamentos orais. E que cuidado que a gente pode tomar para evitar esse tipo de infecção, como os fungos e as micoses? Sempre secar bem, à medida do possível não ficar o dia todo com a sunga molhada, com o biquíni molhado, fazer o uso ali de toalhas, né? E principalmente trocar a roupa assim que chega em casa, tomar banho, evitar a umidade, né? Porque é a umidade que vai propiciar o fungo. Não pisar descalço nos ambientes que podem estar contaminados, areia, terra. Isso aí, quando a gente vai na praia, é inevitável. Mas, por exemplo, num sanitário, né? Num banheiro público, onde a gente tem os fungos morando ali no chão, porque são ambientes provavelmente ali contaminados. Se você tiver, por exemplo, uma abertura entre os dedos e uma frieirinha já, qualquer porta de entrada já pode fazer entrar uma bactéria e uma infecção pior. Então, os cuidados são principalmente com essa secagem da pele e entre os dedos. E tem muita gente que vem pra praia, né? Fica molhado, às vezes vai pra outro lugar, às vezes não vai pra casa. Então é bom trazer uma roupa também extra, não é isso? Exatamente, trazer uma roupa seca, trocar, porque aí você vai evitar esse tipo de infecção comum no verão. E tecido assim de roupa, de sunga, tem alguma coisa sobre isso? Sim, com certeza. Os tecidos de algodão, né, que não são aqueles tecidos sintéticos, eles fazem com que a pele possa respirar. E isso, com certeza, é muito mais propício para essa época do ano. Existem também as camisetas, né, com filtro UV que você pode usar para se proteger, mas elas são camisetas que têm um tecido mais grosso, então acabou ali o sol, você tira a camiseta UV para evitar a transpiração e aí bota uma camiseta branca de algodão que vai ser muito melhor para sair da praia, né, e para a pele poder respirar. E doutora Anne, existem outras doenças assim que podem ser evitadas, né? O sol direto do rosto traz algum problema para a pessoa? Existe uma doença, né, uma afecção de pele, que é o herpes simples, que é muito comum nessa época também, principalmente em quem não utiliza o protetor labial, porque o vírus do herpes, ele está incubado, então ele fica latente no nosso organismo, a maioria das pessoas tem ele, né? 90% da população adulta já tem esse vírus, e quando você toma um sol direto, principalmente com a radiação vertical aqui no lábio inferior, ou até aqui no lábio superior, se você não faz o uso da proteção labial adequada, o vírus do herpes, ele se apropria dessa baixa de imunidade da pele e que a pele vai descamar, né, e vai ficar mais propícia ao herpes. Qualquer coisa que mexa com essa região pode fazer com que ele retorne. Então é importante se proteger do vírus dessa maneira, usando o protetor solar adequadamente. Algumas outras doenças também que podem vir a acarretar nessa época do ano, né, além das micoses que a gente já falou, são o pano branco, né, que a gente chama de pitiríase versicolor, que são aquelas manchinhas brancas ou multicoloridas que causam descamação e causam aquela pele, né, que fica ali
de uma coloração muito heterogênea. E esse fungo, ele é um fungo que mora com a gente. Ele mora na pele, ele mora no couro cabeludo, ele mora aqui na barba dos homens. Então, quando você toma muito sol, esse fungo, por conta da oleosidade, da sudorese excessiva, ele gosta, ele vai se apropriar dessas regiões, vai produzir uma substância, que é o ácido azelaico, e que não vai deixar penetrar a luz do sol adequadamente. E aí vai causar aquelas manchas do famoso pano branco. Então, por isso também é importante cuidado com a oleosidade, tomar o banho quando chega, não ficar com a pele, né, muito oleosa ali nos dias de sol durante o dia todo. Então, fazer a higienização adequada assim que chega em casa, né, se for para um barzinho e tudo, já troca ali de roupa, e para poder evitar também a afecção pelo pano branco. Fala pessoal, hoje eu tô aqui no programa Conexão Brasil com o Cabeludo Raiz, ele que é famoso aqui na praia de Copacabana, né, por jogar vôlei, e a sua equipe também, né, Cabeludo? Você apresenta aí pra gente. Eu sou a categoria subóbito, né? Aquele, eu já tô no estado terminal, tenho o pé na cova, que é o intermediário, e é tudo assim, é tudo velho, com 2 braços direitos, labirintite, com problema na coluna. Aqui não pode chegar, esses velhos Nutella não aparece por aqui não. Bem, né? Não, chegou bem não serve, tem que estar todo quebrado. E Cabeludo, são quantos anos já aí na praia? Rapaz, nós temos, olha, a nossa rede aqui tem 60 anos já. É bastante tempo. 60 anos, esses velhos tudo junto, tu imagina. Um casamento, né? Com certeza. 60 anos e ninguém aguenta mais ninguém. Então, porra, é aquele negócio, né? É discussão. Discussão, briga, o cara passa a bola mal pra você, tu reclama e diz que é passe bom, vai na macumba, vai no centro espírita. Aqui é tudo o que tem de confusão. Um dia sem confusão é um dia perdido. Com certeza. E, Cabeludo, fala pra gente aí como é que é esse dia a dia de vocês ali, do vôlei. Olha, é tudo velho expulso de casa, né? A mulher expulso a praga de casa, né? Então manda no mercado, manda na farmácia, manda na padaria até o cara sair. Sai escondido, o que acontece? Velho esquece, né? Esquece o remédio. O remédio é tarja preta. Ninguém toma remédio para sinusite, dorzinha de cabeça. Aqui não, é tudo tarja preta, aqueles controlados. Chega aqui um sol desgraçado, sol na cabeça, roda, isso tudo, tu já viu, né? Aí é confusão. Mas depois da confusão a gente vai pro bar. Aí volta a se entender. Mas é uma família de vocês ali, né? É uma família, isso aqui a gente construiu uma família. E fora os que são diários aqui, os que vêm sempre, daí na praia inteira a gente se conhece. E não é só aqui não, Copacabana, Ipanema, Leblon, Recreio, a gente tem amigos em todo lugar, principalmente essa categoria Master, né? Que a gente se encontra em torneios, nesses eventos que tem para o Master, porque o Master é um grande negócio. A categoria Master, ela gera 2 trilhões com T de tatu de receita anual. O Master precisa ser mais bem cuidado, mais bem cuidado. Com certeza, Cabeludo. E você tem alguma coisa aí para falar, né? Divulgar aí a rede de vocês? Como é que funciona? Olha, a nossa rede a gente joga de segunda a sexta, em frente à rua Figueiredo Magalhães. Começa às 8 da manhã, vai até cair um desgraçado, um velho estirado na areia. Cai sempre um, meu irmão, aqueles velhos vaidosos que se acha garotão. Não quer parar de jogar? Não quer parar de jogar e vai lá, dá um mergulho, aí senta na água, fica vendo aquela mulher que nunca vai ser nossa passar. Então, a rede está aqui de segunda a sexta, em frente à rua Figueiredo Magalhães. Sábados e domingos, em frente à rua Xavier da Silveira, tá? Na Barraca do Marrom. Então começa às 8, vai até às 9h30, 10 horas. Estão todos convidados a participar, hein? Não adianta você chegar aqui bem, ó, pô, eu sou atleta. Não, Nutella, esses velhos Nutella vai procurar o que fazer. Aqui tem que vir ruim. Aqueles velhos com chassi corrido, todo torto, joelho ruim, esses que servem. E vem preparado que ele vai reclamar de você. Se você tiver a cabeça muito grande, já não vem não, meu irmão, porque vai voltar com ela maior, porque aqui a gente reclama até da mãe da gente. Né? Adoramos arrumar um culpado pra merda que a gente faz. E é só merda, tu imagina? Imagina, né? Porra. Com certeza. Cabeludo, como é que faz? Dá os seus contatos aí? Olha, quem quiser virar um amigo, um parceiro, um seguidor nosso, é o @cabeludo vôlei raiz. E nós estamos aqui na praia de Copacabana, posto 3,5 e posto 4,5.
todos convidadíssimos aqui, apareçam. Nós temos bomba com água doce para você tomar um banho, nós temos um toldo para você não pegar muito sol, temos a cadeirinha para você. O velho tem que botar as costas num lugar, né? Que senão Tem que tá tudo preparado então nós temos toda a infraestrutura, toda a logística. Não temos jogo, né? O jogo nosso é horrível, né? Mas também se a gente tivesse jogo, tu imagina. Tem tudo, só falta jogador. Peludo, muito Valeu, obrigado. meu velho. Um abraço aí. Assista o Conexão Brasil aí que nós estamos juntos, hein? Valeu, pessoal. Até mais. Fala, Naldir, tudo bem? Começando agora mais um programa Conexão Brasil, né? E vamos falar hoje, Naldir, sobre algo que impacta milhares de familiares e empresas, né? Que são o vazamento de água, que é a sua marca registrada, né? A sua empresa, Caça Vazamentos RJ. E, Naldir, fala um pouquinho aí da Caça Vazamentos. Caça Vazamentos, né? Tô em março agora, faço 23 anos, né? Então, a Caça Vazamentos tem uma participação importante no país, né? Nosso trabalho leva conhecimento a todo o país, ajudando milhares de profissionais, ajudando empresas a venderem mais equipamentos. Isso aí aquece o mercado, né? Então, a gente, com muito orgulho, a gente compartilha conhecimento, não tem nenhum custo para nós, a satisfação de poder ajudar a todos, né? Ajudar o país, né? Os prestadores de serviço, juntos, a gente pode melhorar esse tipo de atividade no país, né? Ajudando a sociedade. Então, a Caça Vazamentos, nesses 23 anos, sempre ajudando, sempre participando, e mudamos o mercado com novas técnicas, novos equipamentos, né? E em 2017, nós tivemos a oportunidade de participar de programas de rádio e televisão, com alcance em vários países, hoje com muito orgulho aqui na Com Brasil TV. Então, foi um marco temporal em 2017, de lá para cá, demos um boom, né, nesse mercado. Aquecemos muito o mercado, surgiram milhares de profissionais novos e empresas que vendem equipamentos puderam vender mais, e é muito orgulho a gente poder ajudar todo o país. Com certeza. E, Naldir, né, sem dúvidas, né, todo mundo sabe que você se tornou essa referência no mercado, né, mas a gente queria saber hoje sobre cursos, né, Naldir, que estão dando aí para entrar nesse mercado. Como é que funciona isso aí, Naldir? O que você tem para falar para a gente aí sobre isso? O que eu tenho a dizer, né, como referência, né, a Caça Vazamentos RJ é referência nacional, né? Cursos livres, eles não são reconhecidos pelo MEC. Então, é válido o curso livre, né? A pessoa quer entrar no mercado, quer trabalhar na área, então ela busca aquele conhecimento para poder mexer naquele equipamento. A pessoa não sabe como é que funciona. É bacana. Curso livre, a pessoa dá um treinamento. Só que o profissional que faz esse curso, ele não está preparado para exercer a atividade de caça-vazamento, né? A empresa que oferece o curso, que oferece o treinamento, que diz que o profissional que fizer aquele curso está apto a exercer a atividade, ele está cometendo um crime, né? Abuso de direito e falsidade ideológica. Não é verdade. Então, a pessoa vai receber aquele treinamento, mas ele precisa ter formação técnica, um curso baseado no MEC. O curso baseado no MEC não vai dar treinamento para caça-vazamento. Então, o curso livre é válido para saber como é que funcionam os equipamentos, mas ele tem que buscar conhecimento técnico e científico profundos na área de construção civil, tudo regido pelos conselhos de classe, né? Engenheiro, arquiteto, tecnólogo, técnico de edificações podem exercer essa atividade. Fora isso, não pode ser exercida por qualquer um. Então, a pessoa que faz um curso livre, que o curso que ofereceu a garantia que ele está apto, que pode exercer atividade, está cometendo um crime. Está previsto no Código Civil. Isso não é verdade. Então, não é correto. Então, ele faz o curso livre, que é bacana, mas ele tem que buscar uma formação profissional, um curso de formação junto ao MEC, né? Porque aí vai preparar aquela pessoa para exercer aquela atividade de forma com excelência, né? Então, fora isso, curso livre, se está dizendo que o profissional está habilitado para exercer atividade, não está condizendo com a verdade. Com certeza. E agora, Naldir, vamos falar sobre os problemas de vazamentos no Brasil, né? Que são muitos, né? Quais são os tipos mais comuns de vazamentos, Naldir, que existem? O vazamento mais comum é apartamento, né? O que mais acontece, né? Apartamento vazando para apartamento de baixo é o corriqueiro, né? Construções mais antigas. Aqui no Rio de Janeiro, Copacabana, Leme, tem muito prédio antigo. Então, o pessoal troca a tubulação, vai fazer aquela renovação, mas ainda tem construções antigas com tubulações ainda até de ferro. Então vaza muito, né? Sim. Ou de segundo lugar, o que acontece muito, conta alta, né?
a conta que sobe, né? Um vazamento oculto que ninguém sabe onde é que está fugindo aquela água, né? Empresas, condomínios, né? Residências, muitas residências com conta alta, então isso acontece muito. São esses dois tipos de atividade, né? Dois tipos de busca de vazamento são os que mais acontecem. E por que as pessoas demoram a perceber, Naldir, esse vazamento? Quando via lá, já tá, já... Num apartamento, por exemplo, uma edificação, às vezes pode se perceber de início. Só que às vezes a pessoa protela, né? A pessoa não avisa, deixa ir passando, e se prejudica o morador de baixo. Começa a destruir embaixo, aí o morador de baixo tem que avisar logo. Porque senão depois, quando ele for avisar o morador de cima, já destruiu bastante. Aí para poder fazer depois aquele reparo todo, é bem mais complexo. E o morador de cima também é preciso que a pessoa avise logo, né? Para não ficar estendendo aquele problema, depois o prejuízo, depois do conserto vai ser muito maior, um custo muito maior. Verdade, Naldir. E vamos falar sobre as tecnologias que você utiliza lá na Caça Vazamentos, Naldir? O geofone. Geofone é um dos primeiros equipamentos, né, que a ser utilizado aí na década de 50. O Fischer é um alemão, né? Então ele foi o primeiro a desenvolver esse tipo de equipamento. Então de lá para cá foi evoluindo, né? O Brasil produz, né? Tem as boas empresas aí que fazem equipamentos de geofone, né? Quando eu comecei, em 2003, essa atividade era igual na época do vovô garoto, né? Tinha o geofone, auxiliava muito, né? Tinha pressurização, né? Você pressurizava a rede e usava o geofone. Aí eu via, como eu vim da área de informática, né? E sempre ávido por tecnologia, fui parar em hidráulica, eu vi que o mercado estava deficitário, né? Era necessário diversos outros equipamentos e recursos. Foi aí que eu mudei o mercado, deu um boom, né? Com certeza. Adaptei várias coisas, várias tecnologias, câmeras para... Existia câmera que o pessoal filmava a tubulação, mas não usava essas câmeras profissionais para fazer a busca do vazamento dentro do apartamento, por exemplo, dentro do banheiro. Então eu adaptei câmeras de filmagem de tubulação de esgoto, eu adaptei balões, existia um balão de 100 milímetros para você fazer o teste na tubulação de 100 milímetros, aquele maior. Aí, um colaborador, né, que fabricava os balões, expus a ele a necessidade de diversos tamanhos. Ele fez diversos tamanhos para mim, tubulações menores, estreitas, vários tipos de balões. Obturadores de esgoto fui buscar no exterior. Você precisa obturar o esgoto pequeno, grande, muito grande. Então você precisa ter diversos recursos, né? Gás hidrogênio para poder fazer a localização de vazamento de água também. Tudo isso a Caça Vazamento RJ foi a pioneira, né? Existia gás hidrogênio para outros tipos de busca de vazamento em outras áreas, né? Eu adaptei para busca para fuga de vazamento no solo, né? Então, gás de hidrogênio, câmera termográfica também era usada, medicina, para outras áreas, né? Então, eu trouxe para poder fazer a localização de vazamentos internos, de dentro das residências. Tudo isso foi, a Caça Vazamento RJ foi buscando, eu, Naldir Mello, né? Buscando esses recursos para poder auxiliar, né? E em contrapartida, eu já fui imediatamente expondo para o público. Fui ensinando todo mundo. Acho que é assim que tem que ser, né? Tem que compartilhar conhecimento. Com certeza, Naldir. E qual é o aparelho mais utilizado, Naldir, da Caça Vazamentos? Que você é certo ter que usar isso daqui, esse equipamento? Pô, pergunta bacana. São diversos, né? Você sabe que o que eu uso mais é um dos que a gente trouxe para o Brasil também, do exterior. Eu tenho contato com várias empresas do exterior, né? Vou aprendendo, eu trago para cá. Então, o detector de umidade é o primeiro a usar, porque eu uso todo dia, eu uso o detector de umidade. É curioso, o pessoal acha que não resolve muito. Para ver se tem um encharcamento na parede, a concentração maior de umidade na parede. Aí, dentro do detector de umidade, eu vou falando, pô, teste de estanqueidade, tem traçador químico, né? Que existia também na época. Aí eu já procurei traçadores químicos de cores diferentes, cores diversas, né? Que ele é uma tinta concentrada que ele consegue vencer o concreto e aparece embaixo, na cor negra ele brilha. Então o detector de umidade é o mais usado, né? Aí você vai fazendo teste de estanqueidade, aí depois você tem que usar sempre a câmera de vídeo de inspeção também. O geofone é o menos usado, principalmente dentro do apartamento. E quando eu comecei era o mais usado, quer dizer, ele não abrangia todas as necessidades, né? É o geofone, que é o ultrassom. Então o último a usar é o geofone. Depois que eu faço um teste hidrostático, né? Eu venho testando esgotamento secundário, primário, fazendo varredura de umidade na parede, câmera termográfica para pegar uma concentração. Câmera termográfica também não é toda hora que eu uso, porque você pode ter uma parede molhada, você só em tocar com a mão você sabe que a parede está molhada. Aí quando você pega a câmera termográfica, ela não marca aquela umidade na parede. Por quê? Porque a temperatura daquela água que está na parede está idêntica ao resto do material do ambiente, que são as paredes, a alvenaria. Então, o cliente vai olhar, pô, se não está funcionando, não funciona, porque ela vai marcar a diferença de temperatura externa, né? Então, aí, depois que eu faço o teste hidrostático, né, tem perda de pressão, aí eu já identifico, setorizo a quente da fria, está vazando a quente.
Dali eu vou prosseguir com os testes, com testes pré-estáticos. Jogo pressão na tubulação, protejo toda a área para não causar nenhum dano, isolo o aquecedor. Aí faço o teste pré-estático, o gás vai escapar, aí sim vem o geofônico, a ultrassom. Com o geofônico é um equipamento de escuta, você vai ouvir o ponto de escape. As pessoas pensam que existe aquele equipamento que você vê dentro da parede, o raio-x, não existe nada disso, scanner. Inclusive é uma nomenclatura usada errada para caçar vazamento. Scanner, raio-x, não existe nada disso. A pessoa tem que estudar, buscar o conhecimento para saber em que momento vai usar essas nomenclaturas, né? Então, aí você vem com o geofônico, equipamento de escuta, você ouve o ponto de escape. O ponto mais alto, com gás escapando, é aquele ali que você vai marcar, que você pode quebrar, que é o ponto exato do vazamento. No país, a gente tem nossa contribuição, né? Graças a Deus, nossa participação contundente nas redes sociais, a gente ajuda muita gente, eu converso com vários caçadores de vazamento no Brasil todo, faço orientações. E aqui no Rio de Janeiro, né, como eu sempre tenho dito, né, a nossa empresa é a mais destacada no país, é a que mais ajuda, né, nesse ramo de atividade, que é a empresa midiática, né? Antes da pandemia existiam 4 empresas, de lá para cá agora tem mais umas 12. Então a maior parte dessas empresas, elas ficam plagiando a nossa marca, que é a Caça Vazamento CRJ, com registro junto ao NPI, né, uma concessão cedida pelo governo federal a nós, uma conquista nossa. Então que eu já uso, já vai fazer 23 anos. Então essas empresas aqui, elas chegam no mercado agora, né, elas analisam o mercado, fazem aquele benchmark, aí qual é a ideia genial que eles têm, né? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou usar meu nome, o nome da minha empresa, vou botar um anúncio no Google, Caça Vazamento CRJ, sempre, né? Gerando atos de confusão, né? Então eu classifico essas pessoas como a vergonha do empresariado, né? Desculpa estar falando isso para o público, né? Mas eu venho sofrendo com isso há muitos anos. Então você está levando para sua residência um golpista, né? Se a pessoa você, por consumidor, você teria coragem de fazer uma coisa dessa? Você entrando num ramo de atividade, não precisa ser o caça-vazamento, mas qualquer ramo de atividade, você teria coragem de ficar copiando a marca de outra empresa? Não, você, com a sua inteligência, o que você vai fazer? O seu potencial, você vai inovar, vai criar uma coisa totalmente nova. Foi o que nós fizemos com Caça-Vazamento RJ. Então, esse mercado, né, que tem essas pessoas, né, que é o brasileirismo negativo, né, que é aquela malandragem. Então, por incompetência, né, eles lesam a sociedade, né. Eles fazem o diagnóstico errado, o cliente vem sempre pra gente para corrigir. Pô, veio uma empresa aqui, falou que era no local, quebrou num local e no segundo, aí tô cheio de saco de entulho na minha residência, vai a Caça-Vazamento RJ para corrigir e identificar o ponto exato, né? Então, se prejudica a sociedade, né? É entulho, onde é que vai despachar esse entulho, né? Saco de entulho, tem que botar caçamba, uma quebradeira desnecessária, né? Aquela água sumindo no solo, né? O lençol freático, a água se esgotando no mundo, aí ele demora a fazer o diagnóstico, a identificar, a pessoa está com a conta alta, prejudicando a natureza, prejudicando o mundo, né? Essa parte de economia de água, e prejudicando o morador, né? Que a conta vem alta. Aí ele faz o diagnóstico com fundo de quintal, faz tudo, né? Que não paga os impostos, não é regido pelo conselho de classe, tudo é custo. Aí a gente chama essa empresa agora faz o diagnóstico errado, protela o problema, outra conta alta, aí depois quebra num lugar, não é, no outro, saco de entulho, despacha aquele entulho para um aterro sanitário, tudo isso tudo entremeado, né? Então, aquela bola de neve que vai prejudicando a todos. E agora vamos passar algumas dicas de orientações ao público, Naldir. Você tem dica para passar de sinais de vazamento, né? Como a pessoa pode identificar que ali há um possível vazamento? Tem esses sinais? Tem. Primeira coisa é a pessoa ficar observando, né? Às vezes surge um bolor, uma concentração de umidade na parede, aí gera desconfiança, né? Banheiro tem que ter cuidado, porque a pessoa às vezes acha que está vazando, não está. Eu pego muito. O teto do banheiro fica todo cheio de aquele bolor, né, tudo espalhadinho. Muitas vezes tem pouca ventilação, forma aqueles fungos, né? Então é o próprio vapor do banho. Então de tempos em tempos tem que passar ali um produto, uma coisa com cloro, para limpar aquele teto de gesso. Aí a pessoa está convicta que o vazamento vem de cima e não vem. Às vezes é decorrente da própria umidade do banheiro. Aí você tem que estar observando manchas, geralmente aquela mancha mais arredondada na parede. Aí a pessoa tem que estar... O que tem de hidráulica do outro lado, né? Tem que estar sempre de olho para pegar o problema logo de início, para evitar que ele se expanda e depois cause uma complicação bem mais ampla, né? A conta começa a subir, às vezes a pessoa espera um mês para poder receber a conta. Realmente, né? A pessoa não fica controlando, né? No final daquele mês vai vir aquela conta alta. Mas condomínios, empresas, ela pode ter um procedimento padrão, né? De 15 dias faz uma leitura. Aí a pessoa vai ter aquela planilhazinha, de 15 dias tem a leitura, o que houve? Nesses 15 dias, nessa primeira quinzena, subiu muito. Já pega aquele vazamento no meio, para evitar que venha aquela conta explodindo, né? Então
Então, são essas coisas assim. Existem as medidas preventivas, sempre limpar uma cárie. Isso está previsto em normas técnicas, né? Limpar as cáries, rejuntamento da área externa, sempre permeabilizar luminárias de área externa sempre calafetadas com silicone, pontalete, gradim do guarda-corpo, tem que ter box, tem que sempre estar refazendo rejunte de tempos em tempos, sempre procurar fazer um rejuntamento com rejunte epóxi, aplicando com profundidade, né? Silicone do blindex e tudo, a água começa a cair ali no cantinho, daqui a pouco está afetando o apartamento de baixo. Olá, eu sou a doutora Simone Knoder, do Escritório de Advocacia Knoder Vergueiro. Sou advogada especialista na área previdenciária e hoje eu vim trazer para vocês um tema muito importante, que é o direito do autismo ao BPC-LOAS. Eu já falei sobre alguns requisitos no programa passado, né, sobre o BPC, então agora eu vou falar especificamente para os autistas. O transtorno do espectro autista, conhecido como TEA, ele é reconhecido pela Lei 12.764 de 2012 como uma deficiência para todos os fins legais. Qualquer grau de autismo dá direito ao BPC? Por ele ter sido reconhecido como uma deficiência para todos os efeitos legais, independe do grau de suporte 1, 2 ou 3, a pessoa com TEA poderá ter direito ao BPC. Porém, exige uma avaliação médica e social detalhada. No autismo, a definição de deficiência no BPC, para o BPC, no autismo, o impedimento ao longo prazo de natureza mental é o próprio transtorno. Nesses casos, a análise do BPC ela não se resume a um diagnóstico, mas sim como o autista, em conjunto com essas barreiras sociais, impacta a vida da pessoa e de sua família. Não é somente o autismo severo, suporte 3, que dá direito ao BPC. Então, por esse motivo, é que não é somente o autismo severo de suporte 3 que dá direito ao BPC, pois a lei não faz essa distinção. Embora pessoas com autismo de nível 1 e 2 possam ter maior autonomia, em algumas áreas elas enfrentam barreiras significativas que necessitam de terapias contínuas, suporte e que podem dificultar ou impedir a inserção no mercado de trabalho e a vida independente. Para que o BPC seja concedido à pessoa com autismo, é obrigatório comprovar os 2 requisitos que eu já falei, né, anteriormente no BPC para qualquer outra pessoa com deficiência, que é a deficiência e o da vulnerabilidade socioeconômica. Mesmo a lei considerando o autista como uma pessoa com deficiência, essa deficiência precisa ser demonstrada e contextualizada. Tá? O INSS ele vai realizar uma avaliação médica e uma avaliação social para entender como o autismo impacta a vida do requerente. O laudo médico ele precisa ser detalhado, não conter apenas o diagnóstico de autismo, deve também descrever as comorbidades, já que em muitos casos, muitas pessoas com autismo têm também TDAH, transtorno de ansiedade, deficiência intelectual, etc. Né? Então, todas devem ser listadas, isso é muito importante, detalhar as limitações da pessoa com autismo, explicar como o TEA afeta a comunicação, a interação, o aprendizado, a autonomia e o comportamento. Indicar as terapias necessárias, listar todos os tratamentos recomendados, como terapia, ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e etc. E, se possível, a frequência semanal. Isso ajuda a comprovar os altos custos que a família enfrenta. Especificar o uso de medicamentos, mencionar os remédios de uso contínuo, os fatores ambientais, como as barreiras na sociedade, que são o preconceito, a falta de suporte, o apoio familiar, o acesso às terapias, influenciam a vida da pessoa.
A família, ela deve explicar isso detalhadamente na perícia. Mesmo que a renda per capita da família ultrapasse um pouco o limite de 1/4 do salário mínimo, o benefício ainda pode ser concedido? Então, nesses casos, sim, porque a renda familiar, mesmo ela ultrapassando, a renda per capita, ela ultrapassando 1/4 do salário mínimo, o benefício ainda pode ser concedido, porque o STF já decidiu que esse critério não é absoluto. Se a família comprovar que possui gastos extraordinários e contínuos, como o tratamento da pessoa com autismo, esses valores podem ser abatidos na renda. E doutora Simone, para quem quiser saber mais sobre esse assunto, como é que como é que faz para te procurar? Dá sua rede social pra gente. Então, quem quiser saber mais sobre esse assunto, é só nos procurar através do Instagram, @adv_quinodler_vergueiro. Conexão Brasil, toda segunda-feira, 14 horas. Assista quando quiser pelo canal do YouTube.